Ainda não apareceu. Meus caros companheiros, é com inusitada alegria que nos encontramos novamente nesse pequeno espaço. Estamos discutindo a obra física do Espírito. Eu sou Gilson Freire. Hoje é dia 6 de julho de 2022. Uma obra que aborda alguns aspectos da nossa ciência moderna, segundo a visão espiritualista de Pietro Baldi. Estamos discutindo a parte desta obra que aborda a física quântica, e hoje estamos encerrando o nosso estudo dessa intrigante ciência. Vamos fazer, então, um breve resumo de tudo que nós falamos até então. Evidentemente que as nossas deficiências são enormes e a nossa abordagem é bastante sucinta, mas acreditamos que ela seja suficiente para os nossos propósitos, desde que não somos cientistas, não somos físicos, somos apenas interessados em compreendermos a fenomenologia do universo que nos envolve e, consequentemente, extraímos ensinamentos úteis para o nosso progresso espiritual. Este é o motivo que nos reúne e os propósitos que nos animam a penetrarmos um pouco que seja, segundo as nossas possibilidades, nessa intrigante ciência que estamos chamando de magia quântica. Então vamos lá. Vamos avançar nas nossas considerações. E gostaríamos de começar fazendo um comentário que eu acho pertinente a respeito do uso abusivo que nós temos feito do adjetivo quântico nos nossos dias, nos nossos tempos. Uma palavra que ganhou o apreço, de modo geral, por todos os estudiosos, todos os observadores, de todas as áreas, não só da ciência, um termo que se tornou moderno, se tornou elegante, e os estudiosos do espiritualismo absorveram com muita avidez alguns conceitos da física quântica, e o termo passou a ser, então, um, um termo de uso bastante comum, junto com a espiritualidade, presente em diversas obras, diversos estudos, diversas apresentações. Então, nós queremos fazer uma pequena crítica ao uso que fazemos deste termo, que por vezes se torna pseudocientífico, não exatamente aplicado aos conceitos que o termo nos suscita. Então, trago aqui para vocês uma observação de Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo norte-americano, na verdade, um filósofo da ciência, bastante materialista, aliás, e conhecido por algumas obras famosas, como O Relojoeiro Cego, Deus, um Delírio, parece que é a sua última obra. Nos seus livros, chamado Capelão do Diabo, ele faz um comentário bastante pertinente para os nossos dias. Ele diz assim: há inúmeros livros. Só um minutinho. Há inúmeros livros publicados sobre cura quântica. Isso sem falar em psicologia quântica, na responsabilidade quântica, na moralidade quântica, na estética quântica, na imortalidade quântica e na teologia quântica. Ainda não descobriram um livro sobre feminismo quântico, administração financeira quântica ou teoria afroquântica, mas deve ser uma questão de tempo. Então, ele diz isso
exatamente referindo-se ao uso abusivo que fazemos deste termo, muitas vezes sem entendermos perfeitamente o que ele nos si o que ele significa no seu sentido, estritamente científico. Então, que nós, como estudiosos do assunto, possamos utilizar daqui para frente esse termo de forma conveniente. Encontramos também uma interessante publicação da revista Veja, mais antiga, e que trata basicamente do uso abusivo dos conceitos quânticos e das palavras que enriquecem essa ciência, que nós estamos chamando de asneiras quânticas. Então, diz esse artigo, com muita propriedade, que as nossas incertezas, as nossas inseguranças, não podem ser traduzido pelo princípio do indeterminismo quântico. O indeterminismo quântico não tem nada a ver com as nossas incertezas, né, de modo geral. Então, nós não estamos autorizados a fazer, uma nítida associação com alguns fundamentos da física quântica e alguns, atributos do nosso caráter, da nossa personalidade, embora nós tenhamos feito alguns tipos dessas correlações, né. Julga-se, por exemplo, que o orientalismo seja essencialmente quântico, mas não se pode, ajuizar precisamente por quê, né. Embora a gente também entenda que muitos dos conceitos da filosofia oriental estão mais próximos da física quântica do que os conceitos, ocidentais. Mas o abuso maior é em torno da cura quântica, das energias quânticas e por aí vai, né. Nós encontramos colchões quânticos e o termo é bastante abusivo. Nós temos inclusive uma medicina quântica, né, uma medicina holística quântica e também, temos certas restrições em aceitar essa terminologia para uma medicina que se utiliza das propriedades energéticas do ser humano, não quer dizer propriamente que elas estão subordinadas, né, aos postulados quânticos. Então, tenhamos uma certa reserva ao lidarmos com este termo. Mas a física quântica deve sim, eh, merecer a nossa atenção, os nossos estudos, nós devemos ter ideias a respeito desta intrigante ciência, porque ela faz parte da realidade em que estamos imersos. Então, nós já vivemos numa época em que não podemos mais ignorar o que a física quântica nos traz, o que ela fala, como ela nos apresenta o mundo ao nosso derredor, porque nós estamos inseridos no mundo e precisamos entender, né, o que se passa conosco e o que traduz a realidade em que vivemos. Por isso estamos de acordo com Laércio Fonseca, que é um físico estudioso da física e da espiritualidade, e ele afirma para nós, né, que todo espiritualista, daqui para frente, estude e compreenda a mecânica quântica, pois ela é a base da nova física e das ciências do futuro. Então, não temos dúvida que para compreendermos um pouco mais de tudo que nos envolve e do próprio mundo espiritual, para termos uma visão mais coerente do universo e do mundo, nós precisamos mesmo da física quântica, porque ela é uma janela que se abre para a realidade. Então, nós começamos o estudo da física quântica de uma forma sumária, mas nós perpassamos algumas características importantes desta desta ciência, de modo que vamos repassar alguns aspectos interessantes. O que define essencialmente a física quântica, aquilo que a caracteriza, se responsabiliza pelo seu nome, que nós todos já vimos sobre isso, é o fato de a física quântica referir-se a a uma das propriedades essenciais do nosso mundo, do nosso universo,
que é a granularidade. Ou seja, tudo no nosso mundo está pulverizado em unidades mínimas e indivisíveis, chamadas quanta. Então, tudo que existe, existe na dimensão mais ínfima possível, existe de forma granular. Está granulado, tudo está granulado. As energias que nos envolvem não são contínuas, elas estão pulverizadas em grânulos, e a própria matéria, né, evidentemente, é granular, e de modo que não há nada no nosso universo que não esteja subdividido em quantidades ínfimas, chamadas quantidades discretas, definidas, então, como o quantum, cujo plural é quanta. Daí o termo física quântica, que é a física das quantidades discretas, a física das quantidades mínimas, porque então essa ciência começou a estudar o comportamento dessas partículas indivisíveis, dessas partículas mínimas em que o nosso universo se esfarela. E nós chegamos a uma conclusão, como tese, que essa granularidade é fruto da queda do espírito, da retirada do espírito do mundo divino, em consequência, toda a substância que nos constitui, que constitui o mundo em que vivemos, ela sofreu esse processo de fragmentação, de pulverização, gerando, então, essa granularidade em que o mundo se define. É exatamente essa granularidade que dá um comportamento muito diferente para o micromundo, para o universo nas instâncias microscópicas, porque esses grânulos, os quanta, é que vão ter comportamentos, estão subordinados a princípios, a leis, a fundamentos, a postulados muito interessantes e adotam comportamentos um tanto quanto exóticos aos nossos olhos. Então, isso faz parte da física quântica, né? Richard Feynman, um dos prêmios Nobel da física, ele faz essa declaração em uma de suas aulas, no início das suas aulas do curso de física quântica, né? Não leve essa aula muito a sério, apenas relaxe e desfrute dela. Vou contar para vocês como a natureza se comporta. Se você admitir simplesmente que ela tem esse comportamento, irá considerá-la encantadora e cativante. Não fique dizendo para você mesmo, mas como ela pode ser assim? Porque nesse caso você entrará em um beco sem saída, do qual nunca ninguém escapou. Ninguém sabe como e por que a natureza se comporta assim. De forma que a física quântica nos mostra um retrato da realidade. Não adianta nós questionarmos se por que é assim, porque é assim. Então a ciência não tem como nos responder, né, as razões últimas que levam a toda a natureza universal a estar pulverizada e a se comportar da forma curiosa como se comporta, embora nós tenhamos levantado a hipótese de que o mundo infinitesimal, o micromundo, é o palco onde se encontram duas realidades, onde se chocam dois universos. O universo divino, original, o sistema, e o universo desmoronado, o universo relativo do espaço-tempo, que é o antissistema, na linguagem de Ubaldi. Então, nessas dimensões ínfimas, há um encontro destes dois universos, um chamado não-localidade, o divino, o outro chamado não-localidade, o universo relativo, o universo físico em que vivemos. Então, do entrechoque dessas duas realidades distintas, é que são gerados todos os fenômenos, os absurdos fenômenos que delineiam a física quântica. Essa é a nossa interpretação, que chamamos de interpretação de Gubbio, né? Porque nasceu da obra Deus e o Universo, que foi escrito nessa cidade italiana. Chamamos, então, interpretação de Gubbio, copiando a famosa interpretação de Copenhague, de Niels Bohr. Então, segundo a interpretação de Gubbio, este entrechoque entre esses dois universos
é que desenham, né, os absurdos da física quântica. Nós vimos que um dos aspectos bastante controversos, de difícil aceitação pelo fideísmo humano, ou seja, a fé que nós temos em um Criador perfeito que rege o universo com leis impecáveis, dentro de uma absoluta ordem, uma ordem inviolável. Essa é a crença que nós trazemos de todas as religiões que nos serviram até aqui, todas elas apregoaram, então, a existência de um Deus perfeito, né? A inteligência suprema do universo, por exemplo, como define o Espiritismo. Então, nós não poderíamos atribuir a essa inteligência absoluta qualquer tipo de imperfeição na nossa criação, no nosso universo. Mas, infelizmente, a física compareceu, comprovando que não, que lá, nos entremeios do micromundo, existe um caos, existe um jogo de dados, existe um regime de probabilidades, existe um indeterminismo, que foi chamado por Heisenberg de princípio de incerteza, porque ali as coisas são indefinidas, são imprecisas e funcionam em base a probabilidades, como se fosse um jogo de dados, que levou Einstein a negar esta característica observada no micro-universo, mas ele não teve como sustentar a sua posição de geômetra, né, como era o nosso querido Einstein, que acreditava na impecável ordem divina imposta ao universo. E nós terminamos entendendo que isso, de fato, é possível porque ali no micromundo existe a presença do antissistema, do AS, que é o universo caótico, que se seguiu a queda do espírito, então, de fato, ali impera um certo caos, fruto da desordem, fruto da retirada do espírito do universo perfeito, universo divino. Então, assim se compreende como que nós admitimos a presença do caos nas bases do nosso mundo, porque o nosso mundo existe em anteposição ao universo divino perfeito. E assim compreendemos o porquê, a razão de ser um jogo de dados. Isso acalma o nosso coração, né? Isso continua firmando a nossa crença de que Deus é uma inteligência absolutamente impecável e rege o mundo com uma precisão absoluta. Só que Deus permite com que o antissistema exista como uma jogatina, um jogo de dados em decorrência do princípio que deu origem a ele, que é o princípio da revolta. Nascemos de um motim, como todos sabemos, da teoria da queda de Ubaldi, né? Mas, a despeito deste aparente contrassenso, nós vemos que a física quântica nos trouxe dados bastante interessantes e positivos a respeito da composição do universo. Um deles é o conceito de emaranhamento quântico dos estados de sobreposição, que faz do universo uma teia completamente integrada, né? Torna o nosso cosmo um todo interconectado e, consequentemente, indiviso, né? Um todo unitário. E isso nos remete a um conceito muito próprio para nós, porque enxergamos a, a realidade como uma totalidade indivisa, a despeito da aparente separação em que vivemos, a despeito da divisão patológica em que existimos, porque estamos aparentemente apartados do todo, mas não deixamos as nossas íntimas interconexões com o divino. Continuamos emaranhados com o nosso Criador, lá no mais profundo do nosso espírito. No profundo do nosso espírito, então, nós vivemos o estado de emaranhamento e o estado de superposição, porque nós somos, ao mesmo tempo, uma realidade não local e uma realidade local. Somos vivos na eternidade como espíritos e estamos aparentemente mortos
como seres semiconscientes vivendo na matéria. Então, somos vivos mortos, né? Somos gatos de Schrödinger, que vivemos esse estado estranho de existir vivo e morto ao mesmo tempo, e daí uma série de anteposições e antagonismos que convivem no nosso íntimo, porque nós somos feitos de sistema e antissistema. Somos entidades não locais e, ao mesmo tempo, locais. Mas não deixamos o nosso estado de emaranhamento, né? Que representa em nós e nas partículas que formam o nosso universo, o que chamamos memória da unidade. Então, as partículas fracionadas que fazem o nosso universo, essa poeira quântica, né, em que se delineia toda a nossa realidade, ela não perdeu o sentido de unidade, ela traz a sua lembrança, a sua memória de unidade. Então, ao mesmo tempo que ela se separa, ao mesmo tempo ela está intimamente unida, entrelaçada uma à outra, fazendo do entrelace o sustento da realidade, né? Gerando um aparente contrassenso, mas é o contrassenso próprio da física quântica, porque você não saberia dizer, então, o que predomina na física quântica. É o fracionamento, né, a quantização, a pulverização quântica, ou é o emaranhamento e a interconexão entre todos os seus elementos? E nós chegamos à conclusão que os dois fatores fazem parte da realidade. Então, o universo é os dois ao mesmo tempo, porque ele é a junção, como dizemos, né? Dissemos, ele é a perfeita junção do sistema com o antissistema. Ele é a perfeita junção dos aspectos divinos, puros, perfeitos, impecáveis, com os aspectos que existem no nosso universo. A imperfeição, o caos, o jogo probabilístico, o indeterminismo, as incertezas que fazem parte, infelizmente, do nosso universo, mas que são atributos transitórios, porque esse universo deixará de existir. Então, nós penetramos no mundo da magia, no mundo impalpável, ao nos debruçarmos nessa janela que a física quântica nos entreabre para enxergarmos o micro-universo. Então, lá no micro-universo, as coisas são muito diferentes do que nós denotamos na realidade aqui estamos. Este é um desenho que eu acho bastante interessante, que marca o limiar do macro-universo para o micro-universo, do mundo clássico, onde estamos, né? A realidade em que vivemos, e tem ali uma cancela, né? Que nós temos que ter a permissão para penetrar na realidade quântica, que é um universo dualizado, né? Como temos aí essa nuvem dividida em duas, né? Onda e partícula ao mesmo tempo, temos aqui o gato vivo e o gato morto ao mesmo tempo, e essa realidade física, a concretude física se desfaz em abstrações, em registros inefáveis, né? Feitos, então, de formulações matemáticas e nada mais. Ou seja, um mundo impalpável, um mundo imponderável, um mundo verdadeiramente mágico sustenta a nossa realidade aparentemente concreta. E chegamos, então, a essa estonteante compreensão de que a concretude que denotamos na realidade que vivemos é aparente, é ilusória, porque ela se baseia em imponderabilidades. Nada mais do que isto, né? Então, a física quântica, na sua magia, nos mostrou um universo surreal, um universo onde as coisas são indecisas, são leitosas, né? São plásticas, digamos assim, né? São moldáveis, nada é fixo, nada está aparentemente determinado, né? Tudo existe, então, numa indefinição, numa imprecisão, e o mundo, então, submicroscópico é uma nuvem de eventos totalmente impreciso, retratado pelo surrealismo na arte, né? De certa maneira, não é à toa que
o surrealismo na arte nasceu quase que junto com a física quântica, retratando, então, este mundo impreciso, este mundo plástico, esse mundo impalpável e, de certa forma, ilógico, né, que existe nas bases do nosso universo. É como se os artistas estivessem vendo essa realidade, né. Temos aí o Salvador Dalí com os seus famosos quadros. E também isso pode ser traduzido na figura da obra de Lewis Ca de Lewis Carroll, né, Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, né. Eu não estou tendo a visão completa aqui do meu texto, mas nós temos aqui um diálogo da obra, né, que diz mais ou menos assim, né, eu estou sem poder ler completamente, deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Quer que eu leia para você? Eu quero que você leia para mim, espera aí, deixa eu voltar. Lê para mim, porque tá cortado em cima e do lado para mim. A senhora me desculpe, mas no momento não tenho muita certeza. Quer dizer, eu sei quem eu era quando acordei hoje de manhã, mas já mudei uma porção de vezes desde que isso aconteceu. Receio que não possa me explicar, dona Lagarta, porque é justamente aí que está o problema. Posso explicar uma porção de coisas, mas não posso explicar a mim mesma. Não, então essa é a realidade que nós nos deparamos na física quântica, né, essas indefinições, essas incertezas, como se as partículas atômicas não tivessem uma identidade própria, não soubessem quem são, como se comportar, gerando então o reino da fantasia, né. Temos até um diálogo interessante do coelho que fala com Alice, né: "Cuidado com o vazio, menina, porque o vazio está cheio de coisas incríveis". É como é próprio também, né, de uma das fantásticas descobertas da física quântica, de que o vazio não existe, o vazio está pleno de potencialidades criativas e de lá surgem partículas virtuais que saltam para a nossa realidade, né. Mas uma das mais importantes conclusões da física quântica foi o seu encontro com esse domínio também abstrato, impalpável, mas seguramente o mais importante do universo, que é a consciência, que por si só define a vida e é o nosso maior atributo, né. Podemos dizer que a flor preciosa deste universo, ou a flor preciosa da criação, é a consciência. É o que há de mais extraordinário no universo, né, é a consciência que em nós se expressa, mas que existe em todos os seres, né. Expressa com preponderância, tecendo a nossa personalidade, sendo em nós o cerne das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas sensações, enfim, que nos dá a sensação de ser e de existir, é agora um domínio pertinente à física, né. Isso foi extremamente interessante, porque a física se deu conta de que a consciência do observador interfere no objeto observado. E, de certa forma, os físicos fizeram um anúncio estrondoso de que é a consciência que faz o colapso da função de onda, fazendo com que um evento impalpável, um evento quântico, se transforme em partícula ou em onda e se manifeste no nosso universo. Acreditamos que esta é o cerne da física quântica, que nos serve ao espiritualismo, à espiritualidade, né, porque esta é uma janela onde nós podemos enxergar a realidade última, que é o universo da consciência, que é, enfim, o espírito, né. Então aqui nós temos uma obra muito interessante do chamado Espaço, Tempo e Além, de Fred Wolff e Bob Toppen, né, que são 2 autores, dois físicos norte-americanos, e é uma física quântica, então, explicada em desenhos, e temos 2 partes dessa obra muito interessante, né, convém nós lermos aí, sabe. Você pode ler para nós, Sônia? Claro.
O universo físico não existe independentemente do pensamento dos participantes. Você quer que eu leia até embaixo todas as Pode frases? ler tudo. Pode ler tudo. O que denominamos realidade é construído pela mente. O mundo não é o mesmo sem você. Aí o Nós podemos segundo, dizer, só um minutinho só, nós podemos dizer que o nosso inteiro universo físico é uma construção de todas as mentes que o habitam. É curioso, né, nós pensarmos que todas as mentes que habitam esse universo fizeram uma mesma opção, a opção pelo colapso da onda quântica em forma de matéria, né? Construindo assim o, o universo físico. E é curioso, né? Então, nós estamos explicando isso pelo fato de todos os espíritos que habitam este universo. Eles fizeram a mesma opção, foi a opção por criar essa realidade em que vivemos. Então, vamos lá, vamos ler a segunda lâmina, Sônia. você não está conseguindo? Por que aqui está tampado, né? Eu cliquei abaixo. O quê? Essa barra abaixo. Não, aí não vai dar certo. Sim. A minha esposa está me ajudando aqui, né? Ah, tá muito bem, eu posso caminhar com ela, tá certo. Obrigado, viu? A minha querida esposa é especialista no Zoom. Bem, vamos para a segunda lâmina. Sabemos apenas que existe algo que não é o espaço-tempo, mas não sabemos o que é. Existe o... Ou seja, existe algo que não é nem espaço nem tempo, não sabemos o que é. Porque, além do espaço-tempo, não é físico, é imensurável. Na singularidade, que é um dos nomes para esta região não espacial e atemporal, todas as leis da física entram em colapso. Nós, no... Mas o que está além do espaço-tempo está dentro de todas as coisas, inclusive dentro de nós. Poderá o que está além do espaço-tempo conectar-se conosco e influenciar-nos dentro do espaço-tempo? Será ele pura consciência? Olha que dedução fantástica, né? O universo do não espaço, não tempo, o universo não local, essa realidade que foi demonstrada pela física quântica, é o universo do espírito, é o universo da consciência, é aquilo que está dentro de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, inclusive nós mesmos. Isto é uma dedução fantástica, meus queridos. Isso é extremamente brilhante e nosso espírito deve sorrir com essas afirmativas, né, de cientistas que estão interpretando a física quântica e demonstrando para nós a existência de uma realidade estonteante ante os nossos olhos. Isso é fantástico, isso é extremamente importante para nós e nós estamos convencidos disto, né? Que o universo não local é o sistema, que assim o chamou o Balde, é o universo divino e é o reino da consciência, é o reino do espírito. É lá que nós estamos ancorados, nós não deixamos essa realidade, estamos vivendo uma ilusão de separação aqui neste universo físico. De lá nós viemos e para lá estamos retornando. Isso enche o nosso coração, isso é fantástico, isso nos dá uma certeza absoluta da nossa origem divina, isso nos dá a certeza absoluta do nosso futuro, que será também o nosso reencontro com Deus. São fatores que nos encantam dentro dos estudos da física quântica, né? Com certeza. Então, outro conceito que nos encantou bastante na física quântica, chamamos de monismo quântico, porque a física acabou fazendo a igualdade da matéria e da energia, e indiretamente igualou-a a essa potência que chamamos consciência. Ora, se
matéria e energia e consciência são uma coisa só, nós estamos diante do monismo, apregoado por Pietro Baldi. Tudo é feito de uma substância única, uma substância espiritual indefinível, que, né, nós caracterizamos como o pensamento divino, dando, então, uma dimensão unitária para tudo que existe. Chegamos ao monismo. Isso é fantástico também para nós, né? Nós encontramos aí na afirmativa de Arvid Kurzweil, na física da alma, que diz assim: a ciência moderna tem dado apoio a uma visão monista de mundo, a de que existe apenas uma substância a formar a realidade. Olha só que fantástico, né? A comprovação da grande síntese de Ubaldi, né? Com razão, ela, a física moderna, evita o dualismo da interação, um legado de René Descartes. Ou seja, o dualismo fenomênico universal não mais se sustenta como modelo do universo. Com razão, ele evita o dualismo da interação em nosso modo de ver a realidade. Dualismo e ciência quântica são como óleo e água, não se misturam. Então, infelizmente, as religiões ocidentais que estão ancoradas no dualismo universal deveriam fazer uma revisão de seus conceitos, embora muitas delas, infelizmente, elevam esses conceitos a cânones inamovíveis, a dogmas que não podem ser discutidos, né? E continua apregoando para nós que espírito é uma coisa, matéria é outra, que são duas realidades completamente distintas. Isso leva a interpretações com consequências filosóficas muito graves, né? Não vamos entrar nesses detalhes, mas isso traz grandes consequências para a visão de mundo que temos. Uma delas, por exemplo, que nos autoriza a tratar o corpo independentemente do espírito, porque o corpo físico como matéria é uma coisa e o espírito é outro, né? Gerando, assim, um dualismo que traz como consequências uma terapia médica, no nosso ponto de vista, equivocada, né? Então, não temos dúvida de que consciência gera um campo, esse campo se converte em energia, e este campo se concentra, se coagula, convertendo-se em matéria, e está aí, então, né, o famoso colapso da função de onda, que gera para nós o monismo universal, e nós, então, aplaudimos, né, de pé a física quântica por nos trazer esta estonteante figura da realidade moderna, né? Agora, muitos dizem que o espiritismo continua sendo uma filosofia dualista, mas não é bem assim, né? Os espíritas devem estar mais atentos à evolução do pensamento espírita dentro do próprio espiritismo, porque Chico Xavier, né, através da sua brilhante mediunidade, nos trouxe várias informações que nos informam que a realidade é monista. Aqui nós estamos com a obra Emmanuel, da autoria do Espírito Emmanuel, né, e psicografia do Chico Xavier, no capítulo 33, que diz assim, olha só: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Vejam a expressão, unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, matéria, espírito, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, porque o dualismo é apenas uma expressão dentro do monismo, né, da unidade, já vimos isso, faz-se preciso considerar a matéria como o estado negativo e o espírito como o estado positivo da substância. Aqui temos o espírito, o estado positivo da substância, a matéria, o estado negativo da substância, né? Então, não podemos dizer, né, que o espiritismo é uma filosofia, uma religião dualista, embora assim apregoa nas suas bases, né? Porque lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver com clareza lá o monismo, mas houve, aliás, o dualismo, né?
mas houve a evolução para o monismo, né. Temos também outra obra de Emmanuel, Consolador, na sua página 77, também nos afirmando, de uma forma belíssima, que tudo o que existe é manifestação de uma essência única. No mineral é atração, no vegetal é sensação, no animal é instinto, no homem é razão, no anjo é divindade. Todas essas expressões físicas nada mais são do que manifestações de uma essência única, isto é, o monismo, né. Então nós temos aí a nossa querida doutrina espírita com a sua base também monista, né, levando-nos a compreender então que o universo está consubstanciado ou constituído numa única substância, né, como nos ensina o Balde, né. E a outra fabulosa descoberta da física quântica, talvez essa seja ainda mais importante do que a descoberta da da consciência, é onde a física se encontra com a cosmologia, e nós observamos então que existe algo além do nosso universo. O universo visível, que existe aí há aproximadamente 13 bilhões e 700 milhões de anos, né, aproximadamente 400 bilhões de anos, este universo visível tem algo além dele, tem um universo invisível para nós. Existe uma realidade oculta permeando o nosso universo, envolvendo o nosso universo, como se fosse um oceano imperceptível para nós, e nós estamos mergulhados nessa outra realidade, né, esse universo supradimensional, o universo supersimétrico, o mar quântico das origens, o tudo-nada. Existe uma série de denominações que a física e a cosmologia nos sugerem, né, para esta realidade, né, singularidade, vai por aí afora, que para nós, né, é um grande alento, porque nós reencontramos o universo divino. Esse é verdadeiramente o reino de Deus, né. E temos aqui uma expressão fantástica de um médico estudioso da física quântica, né, o indiano Deepak Chopra. Ele anuncia numa de suas obras, eu acho extremamente fantástica essa afirmativa dele, ele diz assim: "Para além do espaço e do tempo, da não localidade, encontra-se a fonte das possibilidades infinitas. Um florescimento de vida, verdade, inteligência e realidade que não poderá jamais ser reduzido, não pode ser contido no espaço-tempo, não pode ser quantizado. É a promessa dos antigos visionários e ela se confirma hoje." Qual a promessa dos antigos visionários? O nirvana, o reino de Deus, do Cristo, né, o nirvana do budismo, né, o mundo celeste, né, dos ensinos teosóficos, a dimensão divina. E os antigos visionários já haviam nos anunciado a existência dessa ultradimensão, dessa supradimensão, além da nossa realidade, né. Então isso é extraordinário, nós nos reencontramos com o reino de Deus. E foi uma descoberta da física quântica, ao anunciar a presença, então, dessa estranha realidade, a não localidade, imiscuída, né, nos diminutos espaços, nos diminutos intervalos do micromundo, né. Então, nós novamente de pé aplaudimos a magia quântica, né, essa extraordinária ciência que nos deu todos esses brindes, esses verdadeiros presentes conceituais, que vieram confirmar as nossas crenças, vieram enriquecer as nossas mais sagradas crenças, confirmando assim o que todas as religiões, todos os mitos, todas as culturas mais antigas haviam nos afirmado, né. É uma pena que os cientistas, né, atrelados ao racionalismo,
não enxergam assim. Eles acham que a não localidade é uma dimensão existente aí, né, no micromundo, mas que nada tem a ver com realidade divina, o que quer que seja que suscite o espírito. Bem, isso são opiniões particulares, mas nós temos todo o direito de interpretarmos desta maneira, porque os atributos da não localidade são extremamente coincidentes com as definições que temos do mundo celestial, né? Então, assim, nós chegamos a este quadro síntese da visão quântica. Aqui, então, nós estamos diante de uma nova visão de mundo. Isso é extremamente importante para os nossos dias, né? Nós devemos abandonar a visão clássica que alimentou o espírito no século XIX, século XX já não alimenta mais essas noções, mas, infelizmente, muitos de nós ainda trazemos essa arcaica visão de mundo. Então, estejamos atentos a isto, né? Pensamentos religiosos atrelados aos séculos passados ainda nos trazem essa visão clássica de mundo, mas nós, que já frequentamos o século XX, né? E trazemos uma nova mentalidade, temos agora uma nova visão do universo, um novo retrato da realidade. É isso que está valendo daqui para frente. É isso que vai ser ensinado daqui para frente, né? Muitos pensadores modernos já estão sugerindo que se ensine isso nas escolas primárias, para que as crianças possam já entender que o universo é assim, né? Porque nós temos que mudar a nossa visão de mundo e, consequentemente, vamos mudar também a visão que temos de nós mesmos, porque nós vamos entender que nós somos eventos quânticos, nós somos desenhados dessa maneira. Nós não somos o que está aqui à esquerda, nós somos, né, os atributos que estão delineados à direita, né? Temos que nos convencer disso. Então, vamos repassar rapidamente estas características de uma visão e de outra, a visão clássica, a visão da física clássica, a visão da física newtoniana, a física atomista do século XIX e a física moderna, a física quântica, a física da nova cosmologia, que nos dá um outro retrato da realidade, uma outra visão de mundo. E nós já estivemos falando com vocês que visão de mundo é muito importante, porque ela vai delinear uma mentalidade de época e depois ela vai se fixar nas diversas disciplinas humanas. Então, todas as disciplinas humanas deverão evoluir para a nova visão quântica de mundo. Então, a filosofia, a biologia, a psicologia, né? Todas as ciências, assim como a própria física, né? Mas todas as ciências, e devemos chegar até a medicina, né? Que há de tratar o homem como o enxerga a física moderna e não persistir tratando-o como o enxergava a visão clássica, a visão antiga de mundo. Então, a visão antiga de mundo havia uma nítida separação entre matéria e energia. E agora não, matéria e energia é uma coisa só. São frutos de um mesmo evento. Nós já estivemos falando disso bastante, né? Então, hoje, o mundo é feito de uma unidade matéria e energia, que é um substrato que não é nem matéria nem energia, mas que configura uma identidade entre matéria e energia. Partícula e onda são uma coisa só, né? Não há mais a divisão entre matéria e energia, e desde a famosa equação de Einstein, né? Em que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, fazendo, então, a junção entre os dois conceitos. Então, esse grande dualismo, espírito e matéria, foi destituído pela nova física, pela nova divisão de mundo. Espírito e matéria agora é uma coisa só, né? A base do mundo, antigamente, era uma base física. O mundo era feito de partículas agitadas, unidas por forças,
Agora não. A base do mundo é um evento quântico imaterial, é uma abstração indefinível que não se sabe o que é. Mas não é mais uma estrutura física. A matéria não é mais a base do universo. Já falamos, então, que o materialismo sucumbiu por falta de sustento, porque agora a matéria já não existe mais, né? Antes existia o vazio puro, hoje o vazio puro está pleno de potências criativas. O vazio hoje é um vazio pleno e ele retrata para nós a realidade não local, né? O universo divino se manifesta no vazio, que para nós não é nada, mas está pleno de criatividade. Antes, a ciência vivia sob o determinismo e a objetividade. Então, tudo era muito rigidamente determinado e os eventos eram extremamente objetivos, a ciência se fixava nessa objetividade e nesse determinismo, e essas duas bases da ciência ruíram. Hoje, o indeterminismo e a subjetividade de todos os eventos, de todos os fenômenos, é que sustentam a nossa realidade. Essa é a nova visão de mundo, né? A antiga visão de mundo estava baseada na separatividade absoluta dos eventos, dos fenômenos, e hoje todos os fenômenos estão interconectados, estão entrelaçados, estão emaranhados, porque são todos de mesma natureza, né? Então, da separatividade, nós passamos à interconexão como base do universo. Antes, a não localidade era tudo, o tempo era absoluto e o espaço-tempo era um palco que preenchia toda a realidade da existência, preenchia todo o universo na sua infinitude, e hoje já não é mais assim, né? A não localidade está circunscrita e a verdadeira infinitude pertence à não localidade. Então, o verdadeiro infinito é a não existência do espaço e a verdadeira eternidade é a não existência do tempo, né? Que são os atributos da não localidade. A estabilidade converteu-se numa extrema instabilidade. Quanto mais se penetra no micromundo, mais se enxerga a extrema instabilidade com que vivem, existem e se movem os elementos subatômicos. A ponderabilidade se desfez e hoje é a imponderabilidade, o invisível, o impalpável, que é o sustento da realidade. A estrutura do universo é imponderável. A ciência deu o seu aval ao invisível como a estrutura que sustenta todo o nosso universo. Os fenômenos lineares perderam também a relação causa e efeito, agora vigora a não linearidade, porque a realidade agora está sustentada na não localidade, e na não localidade, como não está subordinada ao tempo, nós não vamos encontrar um fenômeno que se sucede a outro, que sucede a outro, sucede a outro, construindo uma linearidade fenomênica que só existe como atributo do tempo. Onde não tem tempo, não existe essa sucessão de eventos, né? Então, essa relação não existe no universo real, né? Partes isoladas não existem mais, agora tudo é uma teia de eventos. O que era extremamente preciso agora se baseia na imprecisão, embora o nosso universo, né, na sua intimidade, seja um misto de precisão e imprecisão, porque a verdadeira precisão está fixada na não localidade. O nosso universo subsiste da imprecisão, na imperfeição, né? O realismo se tornou idealismo, a ontologia evoluiu para o holismo, né? Uma evolução surpreendente, que nós deixamos o estreito domínio do eu e partimos agora para uma realidade integrada, interconectada, onde nós devemos viver segundo atributos holísticos, né? E não ontológicos, né? O materialismo se desfez e agora é a imaterialidade que sustenta a vida do universo, a causalidade ascendente, né? Aquela que pressupunha que tudo nascia
das partículas atômicas e das forças interativas, né? Essas partículas se juntavam para formar átomos, para compor moléculas, as moléculas formavam células, as células construíam órgãos, os órgãos se juntavam para formar organismos, os organismos amadureciam uma de suas partes, que se tornava cérebro e secretava a consciência, né? A causalidade ascendente foi desfeita pela nova física, agora existe o domínio da consciência, que se manifesta através, né, de uma estrutura que ela cria para se expressar. Então, o cérebro é a tela da consciência, é o órgão de manifestação da consciência, constituída em base a células, em base a moléculas, né, em base a átomos, em base a partículas e forças interativas, reunidas, organizadas pela consciência, né, gerando, então, um organismo sistêmico e integrado, né? O dualismo morreu, deu lugar ao monismo. O universo deixou de ser aquela grande máquina que foi antevista pela mecânica newtoniana e pela visão atomista do universo e transformou-se num grande e eloquente pensamento. Então, temos aqui, né, meus queridos, né? Temos aqui, neste quadro resumo, delineado as principais características do nosso universo, da realidade que estamos vivendo. Esta é a visão de mundo que deverá dominar as paisagens conceituais humanas do século em que estamos. Se você, meu amigo, se pega pensando que o mundo está estruturado segundo os atributos da esquerda, você está perdendo o trem da história. Esta visão de mundo foi desfeita, né, pela nova física e pelos estudos do próprio homem, né? Então, nós aplaudimos a física moderna, que nos deu essa maravilha, nos deu essa visão estonteante de universo, mostrou que o universo é uma estrutura impalpável, invisível, imperceptível, e que a realidade é apenas uma ilusão, né? A concretude é uma apenas ilusão, né? Que ela vive segundo uma entidade interativa, holística, como se fosse um grande pensamento, né? Constituído em base, então, a consciência. O universo é uma imensa consciência, nada mais do que isso, né? Então, que a gente possa absorver essa nova visão da realidade, trabalharmos com ela e nos enxergarmos delineado desta forma, né? Isto é o que nos importa. Nós somos seres assim, né? Somos unitários, somos feitos, né, de um vazio pleno, somos entidades imponderáveis, né? Somos teias de eventos, estamos confeccionados, né, no idealismo, no holismo, na imaterialidade, né? Somos constituídos por uma causalidade descendente que parte do espírito para a matéria, que a matéria é apenas uma configuração provisória em que nós nos manifestamos. Então, enfim, isso está dizendo para nós somos entidades espirituais, nós somos um grande pensamento, assim como o universo. Nada mais do que isso. Pensamento feito de quê? Feito de pensamentos. Somos construções abstratas. E está aí, então, né, algo que determina com muita propriedade que nós somos seres imortais, que nós não vamos ser destruídos com a nossa morte física, né? Está aí também muito fácil de entender que nós antecedemos a formação do nosso corpo, assim como sobreviveremos à destruição da, do nosso corpo físico, porque somos essas entidades imortais. Daí também compreendermos que somos parcelas da divindade, né? Porque somos feitos de não localidade, pertencemos ao universo não local, viemos de lá e estamos retornando para lá. Pronto, fizemos uma síntese filosófica, científica e religiosa, né? Graças a essa nova visão de mundo que a magia quântica delineou para nós. Isso é uma revolução, é uma grande revolução na vida humana, no pensamento humano. Muitos de nós não nos damos conta disso, mas isso é tão ou mais importante ainda do que as revoluções que ocorreram no passado, por exemplo, quando Copérnico retirou a Terra do centro do universo e colocou-nos
para girar ao redor do Sol, tecendo uma outra compreensão do universo, reposicionando-nos diante, né, da realidade universal, construiu uma nova visão de mundo que deu origem à ciência, né, que derruiu velhos dogmas, velhos cânones, né, que sustentavam, então, o pensamento humano. Essa mesma revolução assistimos hoje. E hoje estamos, então, com uma nova visão de mundo que está tirando a antiga. A antiga é materiocêntrica, digamos assim, né? Está centralizada na matéria, e nós estávamos orbitando em volta da matéria. Agora não, a realidade é outra. Agora nós estamos orbitando uma imponderabilidade. É uma outra realidade, é um outro mundo que se estampa aos nossos olhos, né? E que, se nós absorvermos essa nova visão de mundo, nós vamos dar um salto evolutivo na nossa compreensão da da criação, de Deus e de nós mesmos, né? E como vocês estão também já, compreendendo, é uma visão que se encaixa perfeitamente nas revelações que o balde nos trouxe. Então, amigos, nós estamos, assim, encerrando a a nossa exposição resumo de tudo que nós estudamos da física quântica, né. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco desse nosso esforço de síntese. Espero que daqui para frente a gente possa responder, pelo menos para nós mesmos, o que é a física quântica, afinal? O que a física quântica nos ensina? O que ela nos leva a ver na realidade que nos envolve? O que é importante, né, na física quântica? Embora ela traga uma imensa complexidade na sua parte teórica, né, no seu sustentáculo matemático extremamente complexo, se nós captamos, ainda que de forma sumária, essas principais características que os físicos tentam nos mostrar, nós então temos agora um um conceito, né, do que é a física quântica. Pelo menos para não falarmos bobagens, né, para não cairmos nas asneiras quânticas, né, e, de certa forma, isso poderá nos ser útil. Espero que assim seja, né. É isso, amigos. Muita paz e alegria para todos. Vamos interromper, então, a nossa gravação e vamos abrir espaço para alguns comentários de vocês. Paz e alegria.